Quanto tempo dura a radiação? Para explicar isso, vamos falar de bolacha. Imagina que você tem uma quantidade de bolachas lá que você comprou no supermercado. Vamos imaginar aqui que você tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 bolachas. E aí você leva 30 minutos, que eu coloquei aqui, para comer metade dessas bolachas. Significa então que você vai comer 3 bolachas. Então nós podemos dizer que o tempo de meia-vida das bolachas é de 30 minutos, que é o tempo que levou para que você comesse metade das bolachas. Denis, não estou entendendo. Próximo exemplo. Imagina que você vai lá no cinema, vê a premiere do Oscar e você compra lá um balde de pipoca, certo? E você está assistindo o filme e que você come metade desse balde de pipoca em 60 minutos. Ou seja, esse é o tempo de meia-vida da pipoca nesse caso, que é o tempo que leva para que metade da pipoca seja ingerida por você. Esse aqui é o conceito de meia-vida na radiação. Por quê? Imagina que eu estou falando de átomos radioativos. Aqui eu tenho um exemplo didático de um átomo. Imagina que cada estrela dessa aqui é um átomo radioativo, está emitindo radiação. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que leva para que metade desses átomos aqui da tela se desintegrem e se transformem em um outro tipo de átomo, liberando radiação. É o tempo que vai durar a radiação desses átomos aqui. Então, meia-vida é o tempo que leva para que metade desses átomos se desintegre em um outro tipo de átomo. Esse é mais ou menos o tempo da radiação desse elemento aqui. Se você curtir esse vídeo, você vai estar ajudando o teu professor Denis aqui, ajudando o canal Astrofísico e principalmente ajudando a divulgação da ciência no Brasil, que é uma coisa muito importante que nós precisamos, cara. Lembra daquele caso do Césio 137? Até aqui no canal recentemente eu fiz um vídeo sobre isso. Mas para quem não pegou essa ideia, teve um acidente radioativo em Goiânia, lá nos anos 80, com um elemento chamado Césio 137, que é utilizado em equipamentos de radioterapia. O Césio 137 é um elemento radioativo e ele é mais ou menos como se fosse um pó brilhante azul, assim, ele é muito bonito. O que aconteceu resumidamente nesse acidente? Alguns rapazes que desconheciam o que tinha dentro dessa cápsula entraram num local de radioterapia abandonado que não deveria estar com a cápsula lá, deveria ter sido retirada. Eles não sabiam, pegaram essa cápsula e levaram para um ferro velho para desmontar, para pegar as peças que tinham dentro de chumbo e etc. Lá dentro eles encontraram o pó de Césio 137. Obviamente eles não sabiam que aquilo era radioativo. Eles acharam aquele pó muito bonito, levaram para casa, espalharam com pessoas da família e, resumidamente, Goiânia teve uma grande contaminação por radiação. As pessoas que tiveram contato com o Césio 137 morreram, se não nos dias seguintes, nos anos seguintes, por causa da radiação. O que eu quero explicar com isso? A meia-vida do Césio 137 é de 30 anos. O que é meia-vida que você aprendeu aqui? É o tempo que leva para que metade daquela quantidade de Césio se desintegre para um outro elemento químico. Ele vai emitindo radiação, vai se desintegrando e vai passando o tempo de meia-vida dele. Nesse acidente radioativo que teve em Goiânia, foram expostos mais ou menos 20 gramas de Césio 137. Então eu fiz uma conta aqui com você. 20 gramas... Você passa para metade, são quantas? 10 gramas. Depois, metade de 10 gramas, 5 gramas. Metade de 5 gramas, 2,5 e assim vai indo. 1,25 e 0,625. Esse aqui é o decaimento radioativo do Césio 137 lá no caso de Goiânia. Foram expostos mais ou menos 20 gramas. Só que olha só, vamos lembrar do conceito de meia-vida. É o tempo que leva para que metade daquela substância decaia radioativamente para um outro elemento. Então você tinha 20 gramas de Césio 137. Qual que é o tempo de meia-vida dele que eu falei para você? 30 anos. Então levam 30 anos para que essas 20 gramas transformem-se em 10 gramas de Césio 137. Depois, mais 30 anos para cair pela metade, para 5 gramas. Mais 30 anos para cair para 2,5. Mais 30 anos para 1,25. E mais 30 anos para 0,625 e assim por diante, até não existir mais aquela radiação do elemento Césio 137.
Olha que interessante isso aqui. Aquela cápsula que foi exposta de Césio-137 tinha mais ou menos 20 gramas. Então passaram-se 30 anos, 30, 30. Então aqui você tem 30, 60, 90, 120, 150 anos para que 20 gramas de Césio-137 decaiam radioativamente e virem 0,625 gramas. Ou seja, você tem quase 2 séculos para que isso se transforme. Então essa radiação vai sendo emitida durante mais ou menos 2 séculos, que é o tempo para contar todas as meias-vidas até que o elemento pare de emitir radiação e se transforme em algum outro elemento estável. Veja como essa ideia de meia-vida é interessante na física e nessa ideia de radiação. Denis, mas fala aí algum tempo de meia-vida de outras substâncias. Por exemplo, o carbono 14, que é muito utilizado, a gente já vai falar sobre ele, tem um tempo de meia-vida de 5.700 anos. O que isso quer dizer? Que em 5.700 anos, metade da quantidade de carbono 14 ali de uma amostra vai decair radioativamente para outro elemento, certo? Depois, mais 5.700 anos para que aquela parte que sobrou divida pela metade. Depois, a parte que sobrou divida pela metade. Sempre dividindo pela metade até ir ficando cada vez partes menores, entendeu? E para o caso do urânio, 238 aproximadamente. Olha o tempo de meia-vida dele, 4,5 bilhões de anos. Isso significa que, para que metade de uma amostra de urânio 238 se desintegre, ou seja, para que passe um tempo de meia-vida dele, são necessários 4,5 bilhões de anos. Lembra, do Césio-137 eram 30 anos só. Do tório são 14,1 bilhões de anos para que metade da quantidade de tório ali numa amostra que você pegou decaia radioativamente para um outro elemento químico. Esse é o tempo de meia-vida. Só que o interessante na física é o seguinte, que se você sabe o tempo de meia-vida, fazendo as contas lá da física, matemática, da mecânica quântica e tal, se você sabe o tempo de meia-vida, você pode usar isso aqui como um relógio para marcar a idade das coisas. Por exemplo, como é que nós sabemos a idade da Terra? Nós usamos a ideia de radiação, do tempo de meia-vida que eu estou mostrando aqui para você. Você vai lá, você conversa com um geólogo, ele te fala, olha, então as rochas mais antigas que nós temos são de tal época e estão em tal local do mundo. Aí você vai lá, pega um pedaço dessa rocha que eu peguei aqui, e você sabe que o decaimento do urânio 238 vai passando meia-vida, e no final do decaimento você vai ter o chumbo. Então do urânio você vai decaindo, meia-vida, e no final você vai ter o chumbo. Então pensa comigo o seguinte, você pega uma rocha, e o que você tem que fazer então? Você tem que olhar nela a quantidade de urânio e comparar com a quantidade de chumbo, porque esse urânio está virando chumbo. Se eu tenho pouco chumbo, quer dizer que essa rocha é recente, né? Não teve tempo de decair radioativamente. Agora, se eu tiver uma grande quantidade de chumbo, quer dizer que o urânio que tinha aqui quase todo já desapareceu e virou chumbo. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos um pedaço da rocha, vamos lá no departamento de física aqui da UFPR, no Paraná, por exemplo, vamos lá num equipamento chamado espectrômetro de massa, e lá a gente consegue colocar um pedaço dessa rocha e separar quanto que tem de urânio e quanto que tem de chumbo. E aí a gente compara. Eu trouxe aqui um exemplo para você que eu fiz lá na graduação, que é o seguinte. Eu peguei uma amostra da rocha e vi que tinha 50% de urânio e vi também que tinha 50% de chumbo. O que isso significa? Bom, o tempo de meia-vida não é o tempo que demora para que metade daquela substância, por exemplo, o urânio, caia pela metade. Bom, no início da rocha eu tinha mais ou menos 100% de urânio. Se ele tem 50% agora, significa que passou uma meia-vida. Só que a meia-vida do urânio, voltando aqui, é 4,5 bilhões de anos. Então significa que se eu tenho 50% de urânio, 50% de chumbo, essa minha rocha tem 4,5 bilhões de anos, que é aproximadamente a idade da Terra. Por quê? Porque nós procuramos outras rochas no mundo e não encontramos nenhuma que tenha uma idade maior do que essa. Então, se todas as rochas que você pega se aproximam mais ou menos dessa idade de 4,5 bilhões de anos, significa que a Terra tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões de anos. Aproximada,
Tudo bem? Então, usamos radiação para determinar a idade da Terra, por exemplo. Você pode também determinar a idade de coisas de fósseis, por exemplo. Como que você faz isso? Através de uma coisa chamada datação de carbono 14. O carbono 14 ele forma lá na atmosfera, com raios cósmicos e etc. Mas, resumidamente, o carbono 14 ele interage com o oxigênio na atmosfera e forma CO2. Lembra que o CO2 ele é muito utilizado por organismos vivos, por exemplo, as plantas. As árvores vão sintetizar esse elemento aqui na fotossíntese e isso vai ficar ali dentro da árvore. Só que lembra que tem bichos que comem as árvores, você provavelmente come esses bichos ou você mesmo come as plantas. Então, quando você come as plantas, você acaba ingerindo esse carbono 14 que estava lá dentro. Esse carbono 14 é um elemento radioativo. Se ele é radioativo, ele tem um tempo de meia-vida. Então, o que acontece basicamente na datação do carbono 14? Enquanto você está vivo lá, eu tinha um porco quando era criança, chamava-se Galileu Galilei. Aí o Galileu Galilei ele estava vivo, enquanto ele está vivo, ele está se alimentando, ele está comendo, está ingerindo plantas e etc, está ingerindo os nutrientes dele, ou seja, a taxa de carbono 14 dentro dele é estável. É a mesma taxa que tem em outros seres vivos. Por quê? Porque está todo mundo vivo, tudo em equilíbrio. Aí um dia o Galileu Galilei não foi para a fogueira, mas ele morreu. Quando o Galileu Galilei morreu, e eu era criança, eu fiquei muito triste com isso, nunca mais tive um bicho de estimação depois disso, foi um trauma. O Galileu Galilei morreu, o que acontece? Ele parou de se alimentar. Ou seja, aquele carbono 14 que estava dentro dele quando ele morreu, vai ficar ali por um tempo. Ele não vai ingerir mais carbono 14. Só que eu falei para você que esse carbono 14 é radioativo. Então, o carbono 14 que estava dentro do meu porco Galileu Galilei, agora vai começar a sofrer decaimento radioativo para outros elementos. E aí eu posso calcular a idade do Galileu Galilei daqui a muitos anos, que é o fóssil dele. Como é que eu faço isso? Usando essa equação que você vê lá na graduação em física. Eu sei, ela é complicada. Que é para você calcular o tempo do fóssil. O carbono 14 ele só é bom para coisas com até 60 mil anos e só serve para coisas que foram vivas, de certa forma orgânicas, tá? Não serve para você datar uma rocha, por exemplo. Você tem que datar coisas que foram vivas, por exemplo, um porco que morreu, um pedaço de roupa, árvores e etc. Essa aqui é a fórmula. O ln aqui é o logaritmo neperiano, não interessa pra gente. NF/NO é a porcentagem de carbono 14 na amostra, ou seja, do porco lá que morreu, comparada com a quantidade em tecidos vivos. Ou seja, você compara com um porco que está vivo. Quanto que tem carbono 14 no que está vivo? Quanto que tem na amostra que eu achei lá no fóssil, que eu encontrei e eu não sei a idade desse fóssil. Bom, e o que mais aqui? Eu tenho T1 sobre 2 é a meia-vida do carbono 14, que eu falei para você que é 5.700 anos. Aí eu joguei aqui essas contas, você vai fazendo a conta aqui, ó. Se eu tiver um fóssil, eu pego lá um fóssil que eu achei e eu verifico lá no espectrômetro de massa que ele tem 10% de carbono 14 quando eu comparo com uma amostra que está viva. Então, fazendo a conta aqui, ó, 10% é a mesma coisa que 0,10. Faz a conta aqui, é meia-vida 5.700 anos, eu descubro que a minha amostra tem aproximadamente 18.940 anos de idade. Ou seja, para eu poder determinar a idade de uma rocha ou a idade de um fóssil, eu tenho que usar a ideia de meia-vida, que é o tempo que vai durar a radiação de um determinado elemento químico. Eu pego quanto que ele tem aqui, quanto que ele tem agora, faço essa comparação, faço essa continha aqui e eu encontro um valor provável para a idade daquele negócio. Veja que essa ideia de radiação é uma coisa muito útil para a física, assim que a gente sabe a idade de coisas muito antigas, sem a gente ter vivido naquela época. Essas equações aqui você consegue deduzir quando você está provavelmente na graduação em física em nível superior, numa faculdade, porque obviamente você não vê isso aqui no ensino médio. Mas a gente já sabe, por estudos em laboratório, qual é a meia-vida da maior parte das substâncias. E também fazendo aqui as contas da física, a gente sabe a meia-vida e a gente compara uma coisa com a outra, beleza? Curta esse vídeo aí, ajuda o professor Denis aqui. Valeu, muito obrigado e tchau!